O idoso, né, mesmo não frágil, ele começa a entrar em alguns períodos da vida dele que não são períodos agradáveis. Por exemplo, ele lidar com o óbito de amigos quase mensalmente ou semanalmente. Ele lidar com um preconceito no trabalho. Recentemente nós tivemos um videozinho, não era idosa, mas enfim, de adolescentes tirando sarro de alguém mais velho, estudando, né? Que é o etarismo, né? Uhum. Como você enxerga, como geriatra, como você enxerga essa situação e como a gente pode motivar o idoso? Porque essa frase, ficar velha. Quem te disse que essa é a melhor idade, né? A gente ouve muito. E com a Covid isso foi um pouquinho reforçado. Morreu de Covid quantos anos? Tinha tal idade. Né? Uhum. Ficou muito reforçado isso na nossa sociedade. Eu acho que isso não faz bem para os nossos idosos. Como você lidar com essa situação? Como motivar um idoso frente a esse preconceito, esse problema da vida, entre aspas? Acho que o primeiro aspecto é a própria aceitação sobre envelhecer. Você se aceitar envelhecendo é um desafio. Os meus primeiros cabelos brancos, eu parei para pensar. Assim como alguns outros detalhes da minha própria evolução. Então, como sociedade, eu entendo que a gente vai ter que evoluir, mas o próprio indivíduo está aceitando que está envelhecendo? Então, acho que é o primeiro questionamento que eu faço. Você se aceita velho? E olha, Marcelo, é verdade, não é fácil envelhecer. Do ponto de vista principalmente físico, a gente tem um declínio fisiológico, né, de reserva funcional, e isso pesa no corpo. Mas, afinal de contas, o que é vida? Não é poder jogar futebol até os 80 ou fazer ginástica olímpica até os 80 necessariamente. Faz ginástica olímpica aos 80, quem estava fazendo aos 20, aos 30 ou aos 40 se empenhou e começou, né? Mas a vida de um indivíduo é basicamente se relacionar, é estar entre os outros, é amar, é ser amado, é viver em comunidade. Independente da idade. E isso não vai mudar ao longo dos anos. Então, se conheça, se aceite com os limites do envelhecimento, eu acho que já é um ótimo começo. Você vai conseguir se defender muito bem de qualquer pessoa desavisada que vá vir tirar sarro de você. Mas você tem razão, a sociedade tem um certo preconceito, né, em relação ao idoso. Porque também é novidade, né? São menos. Então a gente fica meio com pressa quando tem um idoso andando na nossa frente, porque é devagar e a gente quer passar logo, né? Dirige devagar, então a gente tem essa pressa. Ser mais devagar é um sinal de fragilidade, mas também tem uma parte que é fisiológica. A gente fica mais lento, o reflexo fica menor. Então, Marcelo, eu acredito que a gente vai aprender como sociedade, como lidar, mas respeito é fundamental. E a transculturalidade, né? A gente transitar sempre entre os idosos, compreender o mundo deles, ver a beleza deles, acho que é importante, né? Então, a figura do neto com o avô, maravilhoso. Vai te trazer essa conexão que a natureza, a própria natureza da estrutura familiar pode nos ensinar, né? E, por fim, envelhecer é uma baita história de sucesso. Ser velho é porque deu tudo certo. Sim. Né? É porque você não morreu no meio do caminho. Sim. Né? Você chegou lá porque tudo deu certo. Então, é para se respeitar essa trajetória. Nós devemos o respeito, sim, mas, acima de tudo, o indivíduo envelheça merecendo esse respeito. Então, também não é para a gente esquecer que o idoso é um indivíduo que tem caráter, que tem personalidade. Então, não é todo idoso que é chato. Possivelmente é a pessoa que já era meio chata, que envelheceu chata. A pessoa que era uma pessoa com brilho, o esperado é que ela envelheça com brilho, festeira, alegre, vai continuar uma pessoa festeira. Então, a gente nunca despersonalizar o idoso, né? Às vezes a gente vê as pessoas chegando assim, doutora,
acha um caminho para o meu pai sair de casa, porque ele não faz nada, ele não quer socializar, ele não quer encontrar os amigos. E a pergunta é, mas ele era de fazer isso? Não, nunca foi. Você quer forçar agora a fazer isso? Que estratégias dentro da personalidade de quem é o seu pai a gente vai conseguir montar? Existem outras, não precisa ser dançar num baile de terceira idade se nunca nem foi... Numa festa de casamento. Exatamente, né? Então, respeitar o indivíduo. Somos sempre indivíduos, do começo ao fim, do dia que nascemos ao que morremos, somos um indivíduo. Então, é respeitar isso. Perfeito. Em relação a etarismo, os jovens se assustam com os idosos, né? Na verdade, os jovens, eles estão olhando para eles mesmos daqui a anos, décadas, né? E os jovens se assustam. E as reações são várias, inclusive a falta de respeito com os nossos idosos. Queria compartilhar a ideia de que o respeito se ensina para as nossas crianças, nossos jovens. O respeito se ensina. O respeito também se aprende, né? E o respeito também se vive, ou seja, nós devemos viver num mundo onde as pessoas respeitam as outras pessoas, independentemente da religião, independentemente da idade, independentemente do sexo, tá? Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, né? E essa questão, né, quando acontece alguma coisa ruim, de falta de respeito, seja na internet, nós temos que aproveitar a oportunidade para fazer uma discussão saudável, né? Não para discriminar quem desrespeitou. Por quê? Porque quem desrespeita são jovens, como aquelas meninas, são jovens que também merecem respeito, mas aproveitar a ocasião para ensinar a população jovem a respeitar os idosos, né? Uma coisa que eu queria te perguntar também são os pacientes terminais. Você, como geriatra, olhando para um paciente, eu acho que você deve ter um olhar assim, quando dá para retroceder e quando não dá para retroceder. Como é que é trabalhar nesse limite? Tá. Como é que você lidar com essa situação? Que pergunta boa, Marcelo. Que pergunta boa. Primeiro porque a morte é um assunto muito bonito. É um momento muito importante da vida de todos nós. Então, a gente refletir sobre ela é importante agora, mas por algum motivo, às vezes, a gente deixa muito para o final, né? E esse nem é o ideal. É bom a gente refletir ao longo da vida, por várias vezes, de algo absolutamente óbvio, né? Que é o que vai acontecer com todos nós. Dizem que o outro lugar é bom, né? Mas ninguém conhece, né? Pois é. A gente fica por aqui, a gente quer ficar por aqui. E tem várias versões, né? Às vezes não é para um lugar bom, vai para um lugar ruim. Não sei. Cada um vai acreditar no que quer. E essa versão nossa, a gente tem que fazer valer a pena, né? Mas esse olhar de quando dá para reverter ou não, ele é um momento muito delicado, né? E ele frequentemente acontece em agudizações, em infecções, em quedas, em hospitalizações, tá? Então são momentos muito críticos e frequentemente acontecem no hospital. Mas a vida dá sinais de que ela está ficando inviável bem antes, né? Então bem antes dá para a gente discutir isso, que a gente percebe. Então, a própria fragilidade, existe uma escala que eu não mencionei aqui, que é a escala de fragilidade clínica, que ela tem esse mérito de trazer o estadio, né? Qual que é a gravidade da fragilidade? Então, existe a fragilidade terminal. Existe uma situação em que a fragilidade é tão avançada que eu não consigo nutrir mais, eu não consigo mobilizar mais, eu não consigo mais deixar de ser exausto, um idoso que só dorme, magrinho, não tem apetite e eu não consigo mais tirar desse ciclo, né? Uma das coisas que eu pratico, assim, quando chega um idoso nessa condição, é dar as melhores chances para ele se recuperar. Eu dou o que for possível, a estratégia de controle de tratamento, de otimização de fisioterapia, de nutrição, e vejo a resposta.
e quanto essa resposta é suficiente ou não. É o mesmo racional que um cardiologista vai usar ao avaliar um paciente com insuficiência cardíaca. Um paciente grave, né, com coração insuficiente, ele vai dar todos os recursos necessários antes de dizer não tenho mais o que fazer. Tá? Então, antes de um transplante, por exemplo. Exatamente. E às vezes nem o transplante é possível mais. Né? Então, é o que a gente faz na prática profissional. Que recursos honrados, né? Recursos pertinentes, que não são violentos, não são agressivos, não quebram a dignidade do paciente. Né? Dentro da geriatria, isso é muito importante. Né? Quais são os limites de exames, cirurgias e procedimentos que não ofendem, não agridem ao organismo. Né? Então, essa é uma outra decisão que a gente tem que tomar. Não vou prolongar o sofrimento do paciente. Exatamente. Então, uma vez que a gente consegue desenhar isso, e é muito mais fácil, lógico, desenhar esse momento quando você conhece previamente. Então, essa é a beleza também de ter um geriatra por muitos anos. Que vai enxergar toda a tua trajetória biológica, de reserva fisiológica. Todo, né? Exatamente. E no passar dos anos, eu vou conseguir enxergar, uau, estamos mantendo ali, ó, tá top, tá aqui em cima, tá muito bom. Ou não estamos conseguindo, tá declinando, vamos tentar mais uma coisa. Mas até que finalmente vai chegar um momento que as nossas reservas estão ali embaixo e a gente vai criar esse conceito, esse momento, para que a gente planeje os próximos passos. Né? Então, é muito bonito, é muito importante, sempre me arrepia, tive a oportunidade de vivenciar em vários pacientes o cuidado todo e, enfim, a morte, né? E é muito bom também, nesse sentido, você ter alguém da sua confiança que sabe que enxergou todo o potencial, ofereceu todo o potencial e a morte chegou porque chegou a hora mesmo. Vou te fazer uma última pergunta aqui. Como você dá uma morte digna para um paciente terminal? É tão grande o assunto, o que é uma morte digna, né? Existem paliativistas, né, que são profissionais incríveis que trabalham exclusivamente com isso. Todos nós geriatras, em todas as residências médicas, temos na formação o cuidado paliativo, mas não somos os especialistas em cuidado paliativo. Então, um paliativista deve poder falar por horas para você. Eu posso te falar porque eu tenho na minha formação. Do ponto de vista médico, a dignidade é oferecer a menor carga de sofrimento que lhe seja possível. Dor, náusea, coceira, agitação, sangramentos, tosse, saliva, lágrima, ferida. Então, tudo isso está no olho de um paliativista para que haja conforto físico. Eu lembro de uma paciente que nos momentos finais não conseguia fechar o olho. Então, a minha correria foi achar uma pomada oftálmica, fechar os olhos para que ela não tivesse o desconforto ocular. De ressecamento da retina. Então, você veja, exatamente, ela não tinha dor, não estava vomitando, graças a Deus, mas tinha esse detalhe para se olhar. Então, a dignidade, isso eu estou falando só de um pequeno aspecto dentro da morte, que é a parte física. Mas a dignidade para falecer envolve outras coisas, que são os elos pessoais que esse indivíduo teve com amigos, com familiares, com o dinheiro, com a religião, com desconhecidos, com objetos, com os hobbies, com o lazer. Então, existe todo um entorno do que é além do biológico, que eu como médico ofereço, e vários outros profissionais aqui também, a gente pode como médico atuar, mas um religioso, um psicólogo pode apoiar. Então, no caso, se a gente tem tempo, não é uma morte súbita é algo terrível, né? Se a gente consegue construir a morte, ao a gente vislumbrar que o caminho da morte está se construindo, é possível abordar essa pessoa para que feridas ou assuntos em aberto comecem a ser tratados. Sim, para esse momento. É muito importante, né? A relação com a família, né? Algumas coisas abertas e tal. Muito importante. Isso é muito, já ouvi falar. E dá pra gente fazer desde já, na verdade, viu? Dá.
Eu vi um depoimento de uma enfermeira, esposa de um amigo meu lá nos Estados Unidos, e ela cuida de velhinhos, né? Faz o home care. E diz que tinha um paciente terminal que não morria. Não morria, não morria. E alguém falou que ele tinha alguma coisa em aberto com a filha. Ligou para a filha foi lá, conversaram e tal. No dia seguinte... Não tenho dúvida disso. É importante. Nós sempre temos essas histórias nos hospitais. Se você perguntar para enfermeiras de UTI, todas têm histórias para contar. Uma história dessa, assim, alguma coisa em aberto, tipo, né? Ficar esperando algum conhecido, filho, amigo, ficar esperando mesmo. Aí quando o conhecido, amigo, vai lá, visita, aí a pessoa descansa. É bonito isso, né? É muito bonito isso.